Gente, essa é uma ótima pergunta. Bora ser cancelado. Tá, para responder isso aqui, eu acho que a gente precisa estabelecer o que quer dizer pais tóxicos. E eu vou estar assumindo aqui que o que está sendo falado é uma coisa muito semelhante ao que a gente fala de estilo parental autoritário. Que tem vídeo sobre isso, tá lá nas minhas guias sobre os 4 estilos parentais. E eu acho que o que a gente precisa perceber é o seguinte: quando a gente fala principalmente de pais autoritários ou muitas vezes pais que são tóxicos de algum modo, eles acabam criando um certo discurso, ou se apoderam de um certo discurso que está aí na sociedade, infelizmente, de que os filhos devem tudo aos pais. Eles devem a sua existência aos pais, que são os pais que criaram, que botaram no mundo, né? Tudo eles têm que fazer e se submeter aos mandos e desmandos dos pais, porque eles devem a existência aos seres chamados pais. Então, isso é um discurso muito cruel, potencialmente muito danoso e que pode ser muito gerador de culpa, infelizmente. Porque assim, a pessoa ela não pediu para nascer. Ela não chegou para os pais dela e falou: "Oh, me coloca no mundo aí, vou dar o meu máximo para te ajudar". Não, ela não teve escolha. Foi fruto de uma escolha consciente ou de um deslize dos pais que aquela criaturinha chamada filho começou a existir. Então os pais, eu acredito, têm muito mais responsabilidade pela criação dos filhos. E eu acho que cuidar dos filhos é o mínimo que os pais podem fazer, à medida do possível, claro, né? Então eu acho que a responsabilidade é muito mais dos pais do que dos filhos. E os pais tóxicos, os pais autoritários, muitas vezes invertem essa equação para ter basicamente pequenos servos, pequenas extensões deles mesmos andando pela casa. Mas os pais, eles também estão tentando dar o seu melhor. Porque, cara, ser pai, ser mãe, não é uma coisa que está descrita no manual que a gente ganha ao nascer. Não está no nosso DNA como isso acontece, diferentemente do que muitas pessoas acreditam. Né? Os instintos eles são muito mais básicos do que isso. A parentalidade é um processo muito complexo e que precisa ser aprendido. E a maior parte das pessoas, infelizmente, não está preparado para fazer isso, mas está tentando dar o seu máximo. Né? Só que o que acontece? Às vezes os filhos percebem que aquilo que os pais estão exigindo deles, ou estão pedindo, né, estão cobrando, estão mandando, não é algo adequado. E sim, os filhos podem chegar nessa conclusão, porque às vezes os filhos têm acesso a informações mais modernas, mais saudáveis do que os pais têm quando eles estão tentando fazer essas escolhas deles. E aí os filhos podem sim tentar trazer isso para os pais. Então, uma das melhores coisas é começar em como isso é feito, como estabelecer esses limites. E tem muito, daria uma conversa muito longa, assim, que eu ainda quero ter aqui no perfil, né, sobre como fazer esse tipo de coisa. Uma das minhas melhores dicas é tentar estabelecer uma comunicação assertiva, nem agressiva, nem passiva, assertiva. Uma técnica muito legal para isso é a comunicação não violenta. Também dá para pesquisar um pouco na internet, tem bastante conteúdo sobre isso, mas eu quero falar aqui no perfil também. E fazer isso é um primeiro passo muito bom. Começar com o pé direito, seguir os seus valores e sentir que você está dando o teu melhor para se comunicar com seus pais, porque você acha que o que eles estão falando para você está equivocado. Isso faz com que você não se sinta culpado por esse ponto depois, né? Quanto mais você acha que fez certo, menos culpa vem depois. O problema é que nem todo pai, nem toda mãe vai responder bem. Né? A gente só pode fazer o nosso 50% na relação. O outro pode responder muito mal, por mais que nós escolhamos as melhores palavras possíveis. Tá, não deu certo, você vai precisar de uma abordagem um pouco mais hardcore, vai precisar dar uma cortada de laços, estabelecer fronteiras mais claras, ou qualquer coisa um pouquinho mais radical. Ok, aí muitas vezes vem a culpa, porque a gente está imerso naquele discurso de que nós somos aqueles eternos devedores para os nossos pais, né? De que nós não podemos dizer não e etc. E num momento como esse, a melhor maneira de trabalhar a culpa é trabalhando em outras possibilidades de responder esse discurso. Muitas vezes estar se relacionando com outras pessoas, né, no teu meio social que não necessariamente seguem esse discurso e validam a tua necessidade de colocar essas fronteiras, de dizer esse não, é uma coisa essencial.
Através da validação, da conversa, da reflexão com esses outros possíveis discursos, essas outras possíveis explicações para isso que está acontecendo com você, seja através de companheiro, de companheira, de amigos, de outros adultos, ainda melhor se forem outros familiares, né? Isso tudo vai fazendo com que a gente acabe conseguindo lidar melhor com essa culpa. E de novo, você é o cara chato aqui. Um psicólogo pode ajudar muito com isso, um processo de psicoterapia, né? Vai ajudar muito você a trabalhar com essa culpa. Mas é um processo que leva tempo, né? Você precisa se acostumar de perceber que, opa, eu disse não para os meus pais e não necessariamente eu sou uma má pessoa por isso. Não necessariamente o mundo explodiu. Tá, talvez meu pai e minha mãe tenham ficado pistola comigo, ok. Mas muitas vezes isso é um sacrifício pela nossa sanidade mental, pelo nosso bem-estar, pela nossa sobrevivência.